Sabe, a gente vive num mundo que está, assim, transbordando de informação, né? E aí fica a pergunta, como é que uma única frase, uma só, pode ter mais força do que um livro inteiro? É exatamente isso que a gente vai investigar aqui, essa sabedoria poderosa que cabe em pouquíssimas palavras. E tudo começa com uma história bem pessoal. Depois de passar por uma tragédia, o autor Maxime Lagacé encontrou as respostas que precisava, não em livros complicados, mas na simplicidade da natureza. Essa frase aqui, nossa, ela não é só uma frase, né? É o resumo de toda uma jornada de cura. É um lembrete poderoso de que, às vezes, as respostas mais profundas são as mais diretas. E esse é o nosso grande dilema hoje em dia. Somos bombardeados o tempo todo por dados, notícias, opiniões. É um barulho sem fim. Mas no meio disso tudo, como é que a gente consegue filtrar o que realmente importa? Onde é que a gente acha um norte, um sinal claro, no meio de tanto caos? Então, a ferramenta para isso tem nome, é o aforismo. A teoria por trás disso descreve como uma âncora semântica. Pensa que legal essa imagem. Uma frase curta, mas com peso, que serve de âncora para o nosso pensamento. Ela pega toda a confusão da vida e organiza na nossa mente. Transforma num princípio que a gente pode usar para se guiar. Funciona como um verdadeiro filtro para o ruído. E a primeira coisa que essa âncora faz é nos dar uma direção. Vamos ver agora como é que essa sabedoria condensada pode ajudar a gente a encontrar um propósito, um sentido para a vida. O psicólogo David Viscott nos dá um mapa bem simples e, olha, genial. Uma vida com sentido para ele tem duas partes. Primeiro, uma jornada para dentro. Descobrir aquele dom, aquilo que a gente faz tão bem, mas tão naturalmente que nem percebe que é especial. E a segunda parte é a jornada para fora. Pegar esse dom e colocar ele a serviço do mundo. E o mais interessante é ver como essa ideia de servir aos outros ecoa, sabe, até nas maiores mentes da história. O próprio Einstein, o cara que decifrou os segredos do universo, chegou à conclusão de que o valor de uma vida não está no que a gente junta para si, mas no que a gente entrega para os outros. E aí vem Eleanor Roosevelt e leva essa ideia para um lugar ainda mais forte, mais urgente. Contribuir não é só um detalhe legal, é a essência de estar vivo. Quando a gente para de servir, de agregar, a gente começa a estagnar, a declinar. Ou seja, o ponto central é esse: propósito e contribuição andam de mãos dadas. Ok, então uma vez que a gente tem uma direção, a jornada começa. E a gente sabe que nenhuma jornada vem sem obstáculos, né? A próxima função dessas nossas âncoras de sabedoria é justamente construir uma armadura interna, a tal da resiliência, para a gente encarar o que vier pela frente. E uma das fontes que a gente analisou, inspirada em Churchill, traz uma distinção que muda tudo. O medo é uma reação, algo que acontece com a gente. É biológico, instintivo. Agora, a coragem? A coragem é uma decisão. É algo que nós fazemos. Isso vira o jogo, percebe? A questão não é não sentir medo, mas sim decidir agir apesar do medo. O que nos leva direto para essa ideia brilhante? A vida não é uma linha de chegada. Sucesso e fracasso são só paradas no caminho, momentos. O que realmente define quem a gente é e para onde a gente vai é a nossa capacidade de seguir em frente, de continuar o movimento. A jornada é o que vale. E Nietzsche nos dá talvez uma das âncoras mais poderosas para a resiliência. A dificuldade não é só algo para a gente superar e esquecer. É como uma fornalha. A pressão, o desafio, eles podem, na verdade, nos deixar mais fortes, nos dar uma resistência que uma vida fácil jamais conseguiria criar. Isso aqui ilustra com perfeição uma nova forma de olhar para o fracasso. Para Thomas Edison, cada erro não era um fim de linha, era uma informação nova, era o processo de eliminar o que não funcionava. O fracasso, então, se torna uma parte produtiva e mais essencial do caminho até o sucesso. Com uma bússola e uma armadura, a jornada nos leva para um último estágio, um que transforma tudo. A sabedoria começa a mudar não só o jeito como a gente age, mas fundamentalmente o jeito como a gente vê o mundo. Parece até um paradoxo, né? Mas é a base de todo conhecimento. Humildade intelectual. Sócrates nos ensina que o exato momento em que a gente admite a nossa ignorância é o momento em que a gente se abre para aprender de verdade. A certeza fecha portas, a dúvida é que abre todas elas. E aqui a coisa fica fascinante. Um dos pais da física quântica vem e nos diz que a gente não é só um espectador passivo da realidade. O jeito que a gente pergunta, o jeito que a gente mede, o jeito que a gente olha, tudo isso influencia o que a gente vê. A nossa perspectiva não apenas interpreta a realidade, ela ajuda a moldar. Essa é uma das metáforas que eu mais gosto, do Ralph Sockman. Vamos imaginar que o nosso conhecimento é uma ilha no meio de um oceano de coisas que a gente não sabe.
Conforme essa ilha cresce, o que acontece com a linha da costa, a fronteira entre o que se sabe e o que não se sabe? Ela também cresce. Ou seja, mais conhecimento não acaba com o mistério, ele expande o mistério. E Proust resume tudo isso perfeitamente. A maior transformação não é mudar de lugar, mas sim mudar as lentes com as quais a gente enxerga o lugar. A verdadeira aventura é interna, é uma mudança de percepção. Certo. E o que a gente faz com tudo isso então? A jornada não pode terminar só na compreensão. O passo final, e talvez o mais importante de todos, é tirar essas ideias do papel e levar para a vida. Eu adoro esta citação. Ela captura o poder que as ideias têm de transformar a gente. Se envolver com sabedoria não é um passatempo qualquer. É uma jornada que nos desmonta e nos remonta. As palavras, de fato, têm o poder de nos mudar por dentro. Isso nos leva à verdade central de tudo isso. O propósito de buscar essas âncoras semânticas, essas frases de efeito, não é simplesmente acumulá-las como se fossem troféus numa prateleira. O objetivo é encontrar uma que faça tanto sentido, que ressoe tão fundo, que ela se torne parte de quem a gente é. É integrar, é agir a partir dela. A sabedoria só se torna real quando ela é vivida, quando deixa de ser uma ideia e vira uma ação. E então, a gente termina com um convite, um desafio. Não para amanhã, nem para a semana que vem, mas para agora. Uma única frase, uma única âncora pode redefinir completamente as próximas 24 horas. A questão que fica é: qual vai ser?